Meus irmãos, nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Tiago, livro de Tiago, capítulo 1. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus. Tiago, capítulo 1. Versículos do 19 até o versículo de número 27. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica de forma diferente. Nós vamos procurar aproveitar o nosso tempo de reflexão da melhor forma possível. Então nós iremos ler o texto bíblico na medida em que formos pontuando aqui as verdades bíblicas que nós queremos destacar neste momento. Eu gostaria de, introdutoriamente, partilhar com vocês, a título de ilustração, uma fala que certa vez ouvi de um grande amigo meu, que é um professor, trabalha na área da educação há muitos anos. Aquele meu amigo, em certa ocasião, compartilhou comigo que, por causa de algumas dificuldades que ele estava enfrentando com um dos alunos de sua turma, ele teve que chamar o pai e a mãe daquele aluno para uma reunião com ele, uma reunião entre pai e mestre, ou pais e mestre, na escola, por causa do mau comportamento do filho daquele casal. Diante daquela situação, o professor expôs tudo aquilo que ele estava vivenciando em sala de aula, junto ao aluno, e a mãe ficou assim, estarrecida, sem acreditar em tudo aquilo que o professor havia acabado de falar para ela acerca de seu filho. Eram diversas as atrocidades, o comportamento de fato totalmente inaceitável, inadmissível. E naquela altura da conversa, a mãe olhou para o professor e disse para ele: olha, meu filho não faz isso não. E o professor, diante daquele ato de intimidação daquela mãe, olhou para a mãe e disse assim: olha, o seu filho pode até não fazer isso que eu acabei de dizer que ele fez, mas o meu aluno, que por acaso é seu filho, ele tem se comportado dessa forma dentro da sala de aula. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo difícil. Não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo uma crise de saúde, né? uma pandemia, uma crise de saúde mundial nós estamos vivendo. Isso nos atormenta. Nós estamos vivendo um período aí de crise política, nós estamos vivendo um período de crise em diversas outras áreas da sociedade, e nada disso é segredo para você ou para mim. Agora, há algo que como cristãos nós precisamos parar para refletir nestes tempos de crise, acerca do nosso comportamento. Já há alguns dias, alguns até há meses, já estão sem participarem do culto no templo, dos cultos dominicais, onde formalmente nós costumávamos nos encontrar dominicalmente, e em outros dias da semana a mais nós costumávamos nos encontrar para a adoração pública. E quando fazíamos isso, tínhamos momentos maravilhosos assim de comunhão. Já faz alguns dias que nós estamos fora desse ambiente e parece-nos que, por estarmos fora deste ambiente já há alguns dias, nós temos nos esquecido de quem nós somos. Parece que nós estamos nos esquecendo que nós somos irmãos em Cristo, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Salvador. E tudo isso, toda essa crise ou todo esse esquecimento aparente, todo esse esquecimento aparente, ele pode ser contemplado
diante do comportamento que muitos de nós têm tido em relação aos acontecimentos envolvendo área de saúde, envolvendo política e outras coisas mais nos últimos dias que nós temos vivido até aqui. Eu quero pensar com vocês, à luz de Tiago, capítulo 19, sobre o tema o discípulo de Jesus e a prática da palavra de Deus. Às vezes vocês e eu podemos nos assemelhar nos dias atuais, em termos de comportamento, ao comportamento daquele aluno que eu ilustrei aqui, contando que a mãe saiu em sua defesa diante da situação onde o professor disse: olha, o meu filho, ele não se comporta daquela forma. Às vezes é muito fácil vocês e eu sermos crentes em Jesus Cristo dentro do templo, dentro do ambiente eclesiástico, onde existe toda uma formalidade, mas é preciso que nós nos lembremos que nós somos servos de Jesus Cristo dentro do ambiente eclesiástico e fora do ambiente eclesiástico. Eu tenho uma grande predileção pela palavra discípulo, embora existam outras palavras que são utilizadas como sinônimo, como por exemplo, crente, faz menção a um discípulo de Jesus, evangélico faz menção a um discípulo de Jesus. No entanto, essas palavras nos nossos dias, elas estão tão desgastadas que ela não carrega mais consigo o mesmo sentido que a palavra discípulo. Então, eu queria que você tirasse da sua mente o fato de que você é evangélico e colocasse em sua mente o fato de que você é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Eu queria que você tirasse de sua mente o fato de que você é um protestante e colocasse em sua mente o fato de que você é um discípulo de Jesus. Eu queria que você tirasse de sua mente a ideia de que você é um reformado, talvez um pentecostal, e colocasse em sua mente o fato de que você é um discípulo de Jesus Cristo. E como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos ter um comportamento semelhante ao de Jesus Cristo dentro do ambiente eclesiástico e fora do ambiente eclesiástico. A carta de Tiago, nesse ponto que nós vamos ler, Tiago capítulo 1, verso 19 até o verso 27, vai nos ajudar a compreender que tipo de comportamento um discípulo de Jesus Cristo precisa ter, levando em consideração algumas coisas que nós já tivemos a oportunidade de meditar na carta, no capítulo 1. Tiago, ele vai nos ensinar sobre como passar pelas provações. Ele vai dizer que nós precisamos passar pelas provações com alegria. Em seguida, ele vai dizer que o que nós precisamos para passar pelas provações com alegria é da sabedoria que desce do céu. E nesse ponto aqui, Tiago, ele vai justamente nos ensinar sobre essa temática, o discípulo de Jesus e a prática da palavra de Deus. A palavra discípulo significa aquele que segue. Ou seja, aquele que imita, aquele que chega o mais próximo possível. E vocês e eu, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos entender uma coisa. Não existe a menor possibilidade de nós sermos discípulos de Cristo sem praticarmos a palavra de Deus. Você pode fazer parte de uma denominação, de uma religião, pode dar dízimo, pode dar oferta, pode cantar, pode até mesmo ser o pastor ou o líder desse grupo denominacional do qual você faz parte. Mas se você não pratica a palavra de Deus, dentro e fora do ambiente eclesiástico, você não tem a menor possibilidade de ser catalogado, de ser classificado como um discípulo de Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua preciosa atenção para o que Tiago nos diz nos versos 19 e 20 do capítulo 1. Está escrito o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça
de Deus. Eu quero pontuar algumas questões com vocês. Em primeiro lugar, é preciso que vocês e eu tenhamos em mente que o discípulo de Cristo é alguém que é resiliente. O discípulo de Cristo, ele deve ser alguém resiliente. Ele precisa ter a capacidade de suportar níveis de pressão sem perder a compostura. Níveis de pressão sem perder a compostura é o que vocês e eu precisamos aprender a suportar, independentemente das circunstâncias. E Tiago, no verso 19, ele vai nos dizer o que caracteriza a resiliência de um discípulo de Jesus. Veja, o versículo 19 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A primeira característica que destaca um cristão por sua resiliência é a prontidão para ouvir. Nós vivemos em dias, ou estamos vivendo em dias, onde as pessoas elas têm um comportamento de adivinhas. Elas não sequer permitem que você termine de formular uma frase. Antes de você terminar a frase, de formular a frase, a pessoa já diz assim para você: já sei o que você vai dizer, já sei o que você quer. Nos dias atuais, nós precisamos ter muito cuidado, porque, especialmente diante do contexto no qual vocês e eu estamos inseridos, o contexto das redes sociais, é um contexto onde muitas vezes vocês e eu não temos tido a paciência necessária, a resiliência necessária para ouvir, muitas vezes, ou para ler, aquilo que nós vemos nas redes sociais. E com isso, como nós não temos paciência para ouvir, muitas vezes vocês e eu perdemos a estribeira, perdemos o controle e temos um comportamento inadequado diante de determinadas situações. A minha palavra nesse sentido é uma palavra de cunho pastoral, porque nesses últimos dias, tristemente, eu vi, e tenho visto até o presente momento, muitas pessoas se digladiando, familiares brigando entre si, falando palavras depreciativas um para o outro, palavras assim que dentro de um outro ambiente, certamente as pessoas não teriam coragem de falar esse tipo de palavras umas para as outras. Eu tenho visto famílias aí rompendo os relacionamentos familiares, tudo isso porque as pessoas elas têm tido um comportamento de não querer ouvir o outro. Ela quer ser ouvida, mas ela não quer ouvir a outra pessoa. E a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos mostra que um discípulo de Jesus Cristo é alguém resiliente. É alguém que suporta a pressão sem quebrar, sem perder a estribeira. E a resiliência de um discípulo de Jesus Cristo, ela é demonstrada, primeiro, por sua prontidão para ouvir. Ele é uma pessoa pronta a ouvir aquilo que os outros têm para falar para ele, direta ou indiretamente. Segundo, o discípulo de Cristo, o discípulo de Jesus, ele é alguém que tem cautela para falar. Vejam, o verso 19 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. A palavra grega aqui para tardio, ela denota um atraso na forma de pensar. É o comportamento assim de uma pessoa que tem um problema de retardo ao ponto de, imagine aí, você conta uma piada para a pessoa e depois de 10 minutos depois que você contou a piada, é que a pessoa vai rir da piada que você contou. Geralmente isso acontece quando a pessoa que ouviu a piada ou
aquele algo engraçado que você contou, ela tem um atraso na forma, em sua mente, em sua forma de pensar. E Tiago vai mostrar justamente para nós, ele usa esse termo, para mostrar para nós que o discípulo de Cristo, por causa de sua resiliência, por causa de sua paciência, ele é alguém que tem um atraso no falar. Ele não é aquela pessoa que fala sem refletir, ele é uma pessoa que reflete antes de falar. Então, primeira característica de um discípulo de Jesus Cristo como sendo uma pessoa resiliente, ele tem prontidão para ouvir. Segunda característica, ele é uma pessoa que tem cautela para falar, ele pensa, ele reflete. Será que aquela pessoa, quando falou aquilo para mim, será que ela não estava em um bom momento? Pensando bem, eu acho que ela não estava em um bom momento, por essa razão eu não irei retrucar na mesma moeda, não irei pagar com a mesma moeda. E há uma terceira característica aí do discípulo de Cristo, nesse quesito resiliência. Resiliência é a capacidade de suportar grandes pressões sem quebrar, certo? Ou sem perder a estribeira, sem perder o controle da situação. Uma terceira característica, ainda no verso 19, é a seguinte. Diz assim o verso 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se você parar para refletir, a nossa falta de capacidade para ouvir as pessoas nos leva a não termos cautela no falar. Muitas vezes vocês e eu, por falarmos ali em cima da hora ali, por respondermos na mesma hora a pessoa que falou conosco, muitas vezes nós falamos algo que sabemos que não deveríamos ter falado, mais na frente nos arrependemos em relação àquilo que falamos e, consequentemente, quando vocês e eu não temos prontidão para ouvir, cautela para falar, e isso nos leva a sermos tomados por ira. Nós nos iramos. Se você parar para observar, muitas vezes quando vocês e eu falamos intensamente, sem refletir, ou escrevemos algo sem refletir, nós falamos de forma irada. Alguns textos, às vezes, que a gente lê, são textos assim que parece que está quase saindo fogo de tanta ira, de tanta raiva que está presente ali naquele determinado texto. Então, por qual razão um discípulo de Jesus deve ter esse tipo de comportamento? Que tipo de comportamento? Esse comportamento que Tiago está nos falando. Por qual razão vocês e eu devemos ter prontidão para ouvir, cautela para falar e cautela para nos irar? A resposta está no verso 20, que diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O comportamento impetuoso do homem não pode produzir a justiça de Deus. Quando vocês e eu agimos impetuosamente, quando vocês e eu agimos sem refletir, o nosso comportamento não tem a menor possibilidade de gerar ali a justiça de Deus. Existem situações onde vocês e eu nos vemos desconfortáveis diante daquelas situações, mas nós precisamos ter muito cuidado em relação ao nosso comportamento. Lembre, você é um discípulo de Jesus Cristo, eu sou um discípulo de Jesus Cristo, nós seguimos a Jesus Cristo em suas ações, nós seguimos em Jesus Cristo o seu exemplo. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, o seu propósito foi de nos salvar dos nossos pecados, trazer o perdão de Deus sobre as nossas vidas, mas também a vinda de Jesus ao mundo tem como propósito ele ser um referencial de Deus para a sua vida e para a minha vida, principalmente em tempos difíceis. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito nos versos de 21 a 24. Eu vou ler
e peço que você, por favor, acompanhe aí em sua Bíblia. Versos de 21 a 24 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Segundo lugar, Tiago, ele nos ensina que o discípulo de Jesus, ele deve abandonar a sua antiga forma de vida. Certamente, antes de conhecermos a Cristo, o seu comportamento e o meu comportamento era um comportamento totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. Certamente, antes de conhecermos a Cristo, vocês e eu vivíamos na contramão da vontade de Deus. Agora, é inaceitável alguém que conheceu a Jesus Cristo, que foi alcançado com a graça salvadora do Evangelho, continuar vivendo o mesmo estilo de vida que vivia antes de conhecer a Jesus Cristo. Aqui nós temos uma pergunta: como o discípulo de Jesus abandonará a sua antiga forma de vida? Como um discípulo de Jesus abandonará a sua antiga forma de vida? Você já sabe, em segundo lugar, que como discípulo de Jesus Cristo você precisa abandonar a sua antiga forma de vida. Dentro do texto, falar precipitadamente, não ter paciência para ouvir, se irar sem refletir, sem ter cautela, comportamentos dessa ordem. Você e eu sabemos que nós precisamos abandonar esse tipo de comportamento. Agora a pergunta é: o que um discípulo de Jesus ele precisa fazer para abandonar a sua antiga forma de vida? E Tiago ele vai nos dizer isso. Por favor, volte seus olhos para a Bíblia. Verso 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Primeiro, vocês e eu iremos abandonar a nossa antiga forma de vida, acatando, hospedando humildemente a palavra de Deus em nosso coração. O que você tem feito com os inúmeros sermões que você tem ouvido da palavra de Deus, dentro e fora da igreja? O que você tem feito com os inúmeros estudos bíblicos que você tem tido dentro e fora da igreja? Com os livros de ensinamentos cristãos que você tem lido? O que você tem feito com todas essas informações aí, com tudo isso que você tem aprendido acerca de sua nova vida em Cristo Jesus? Isso não tem servido de nada para você? Tem pessoas que dão ouvidos de mercador a uma mensagem da palavra de Deus, ou a mensagem da palavra de Deus. Eu me lembro de certa ocasião em que estávamos em uma escola dominical e uma certa pessoa, diante de determinada situação, ela se exercitou-se por mais de 10 vezes fazendo a seguinte afirmação: há controvérsias, há controvérsias. Tudo que alguém afirmava sobre a palavra de Deus, ele murmurava sentado no banco da igreja. Há controvérsias. E Tiago mostra para nós que, no que diz respeito ao nosso despojado velho homem, da nossa velha criatura, do nosso velho estado antes de conhecer a Cristo, é que vocês e eu precisamos abandonar
aquele estilo de vida. E para abandonar aquele estilo de vida, vocês e eu precisamos humildemente hospedar a palavra de Deus em nossos corações. Vejam, Tiago diz no verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão ou com humildade a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Muitas vezes, você e eu pensamos aquilo que achamos ser conveniente para a nossa vida da palavra de Deus. Alguém fala alguma coisa para vocês, isso é bom. Aí tem gente que usa até aleatoriamente o que Paulo nos ensina quando afirma julgai todas as coisas, retém o que é bom. Só que o crivo para o julgamento que Paulo está se referindo é a palavra. Julgue por meio da palavra e retém aquilo que é bom. E pessoas têm usado o que Paulo tem dito, julgai todas as coisas, fazendo uso não do crivo da palavra de Deus, mas do seu próprio crivo. Então a pessoa vai lá, ouviu um determinado ensino, ela diz assim, mesmo que seja bíblico, ela diz assim, com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Ela lê lá na Bíblia, com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Não são poucas as pessoas que, sem orientação bíblica, fazem afirmações do tipo, isso é coisa do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não fosse válido para nós hoje. Mas essas pessoas se comportam dessa forma porque ao invés de acatarem com humildade, hospedarem com humildade a palavra de Deus em seus corações, elas simplesmente pensam da palavra de Deus aquilo que lhes é conveniente. E Tiago vai nos ensinar justamente isso, que para o discípulo de Jesus Cristo abandonar a sua antiga forma de vida, ele vai precisar humildemente ser o hospedeiro da palavra de Deus, guardar a palavra de Deus em seu coração. O salmista diz assim, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, hospedo em meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vejam, o verso 22 ainda diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago nos dá uma segunda lição, que é a seguinte, vocês e eu nos despojamos, vocês e eu abrimos mão, vocês e eu abandonamos a nossa antiga forma de vida, antes de conhecermos a Cristo, quando nós, sendo operosos praticantes da palavra de Deus, começamos a frutificar. Você e eu precisamos ser um operoso praticante da palavra de Deus. Vejam, o verso 22 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas pessoas, elas têm se tornado ouvintes da palavra de Deus, mas elas não são praticantes da palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma aplicação para a sua vida e para a minha vida. Alguém que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, jamais poderá ser um discípulo de Jesus. Pois assim como o simples fato de olhar para o espelho não melhora a nossa aparência, assim também o simples fato de ouvirmos a palavra de Deus não nos torna parecidos com Jesus Cristo. Bote uma coisa em sua cabeça, bote uma coisa em sua mente. Vocês e eu só nos tornaremos parecidos com Jesus Cristo através da prática da palavra de Deus. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para o que Tiago nos diz aí nos versos 23 e 24. Diz assim, versos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra
e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago usa uma ilustração daquilo que era comum no primeiro século. Os espelhos do primeiro século, eles eram um pedaço de metal polido. Era um pedaço de metal polido. Você não via com muita nitidez o seu semblante como nós vemos atualmente através dos espelhos que são de vidro. O que Tiago tem em mente aqui? O que seria o rosto natural? O rosto natural é aquele rosto que vocês e eu acordamos com ele de manhãzinha. Sem você fazer, mexer de qualquer forma em seu semblante, sem você melhorar o seu semblante. Então, a ideia aqui é a seguinte. Imagine o seguinte, você acordou, está com o rosto inchado, está com o rosto sujo, e você vai para a frente do espelho. O simples fato de você ter ido na frente do espelho não vai melhorar a sua fisionomia. Daqui a pouco você vai sair da frente do espelho e você vai esquecer de como estava a sua aparência. Não há tanta nitidez, ou não havia tanta nitidez nos espelhos do primeiro século. O indivíduo se punha de frente para o espelho com o rosto natural, saindo de frente do espelho, logo ele perdia na mente dele a ideia de como de fato era o seu semblante natural. Vejam, Tiago usa esse exemplo para mostrar o seguinte: assim como uma pessoa que vai até em frente ao espelho para contemplar o seu rosto natural, ela não pode mudar a aparência do seu rosto natural pelo simples fato de estar diante do espelho, assim também uma pessoa, ela não pode se tornar parecida com Jesus Cristo pelo simples fato de ser um ouvinte da palavra de Deus. Você não tem como se tornar uma pessoa melhor pelo simples fato de ouvir a palavra de Deus. O que tornará você e a mim pessoas melhores será a prática da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus, sim, transformará a sua vida e transformará a minha vida. Mas eu quero ainda chamar a sua preciosa atenção para o que está escrito nos versos 25 e de 25 a 27 da carta de Tiago. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Terceiro lugar, Tiago ele nos ensina que um discípulo de Jesus ele é bem-sucedido em sua vida religiosa por ser um operoso praticante da palavra de Deus. Atualmente, a religião está em descrédito. As pessoas, elas descredibilizaram a religião, e as mesmas pessoas que descredibilizaram a religião, muitas vezes não acreditam mais na religião. Por que o descrédito da religião? Porque as pessoas que participam da religião ou que deveriam viver religiosamente, elas não vivem a sua vida de fé de acordo com o parâmetro da Escritura Sagrada, de acordo com o parâmetro da Palavra de Deus, mas elas querem viver a religiosidade de acordo com as suas próprias vontades. E isso resulta em quê? Descrédito da religião como instituição, digamos assim,
e descredibilidade por parte daquele que anteriormente era adepto da religião. Tiago ele vai nos ensinar justamente que o discípulo de Jesus ele só pode ser bem-sucedido em seu papel como alguém religioso se ele for um operoso praticante da palavra de Deus. Não são poucas as vezes que vocês e eu ouvimos pessoas dizer coisas do tipo: eu vou lá para a igreja, fulano de tal só vive dentro de uma igreja. Veja que tipo de comportamento ele tem com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o funcionário, com o patrão. Então veja, essas pessoas estão dentro de uma instituição religiosa, mas elas não vivem a religiosidade na prática. Elas fracassam no exercício da religiosidade. O resultado é escândalo para aquilo, no caso, a religião, que deveria ser admirado e respeitado por todas as pessoas. Aqui cabe-nos uma outra pergunta: quais as características de um discípulo bem-sucedido em sua vida religiosa? Talvez alguém aí possa estar imaginando em sua mente que uma grande evidência de uma pessoa que de fato vive a sua religião na prática é ser alguém que não perde uma programação religiosa. Ela participa semanalmente de todas as programações religiosas. Só que eu preciso, nesse momento, dizer a você que essa não é a principal característica, de acordo com a palavra de Deus, de uma pessoa que cumpre de fato, que vive de forma prática a sua vida religiosa. Claro que ser uma pessoa assídua, eclesiasticamente falando, faz parte da vida de uma pessoa que de fato vive a religião na prática. Mas Tiago, ele vai nos dizer no verso 26, olha que coisa interessante: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Uma pessoa que de fato é um discípulo de Jesus Cristo, bem-sucedido no exercício da religião, é uma pessoa que tem domínio da língua. É uma pessoa que não fala sem refletir. É uma pessoa que não fala sem pensar. Ou seja, uma pessoa, nós poderíamos parafrasear aqui, Jesus diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Nunca esquecerei o que certa vez eu ouvi um professor de seminário falando, ele refletindo também sobre um contexto semelhante ao nosso, ele disse assim: olha, as redes sociais falam do que está cheio o coração. E é impressionante como nós temos ignorado essa verdade, nós temos ignorado esse tipo de coisa. Tiago ele vai mostrar que a sua religiosidade em Cristo e a minha religiosidade em Cristo, elas são evidenciadas quando vocês e eu temos domínio da nossa própria língua. Quando nós não usamos a nossa língua inapropriadamente, quando nós não falamos inapropriadamente. Agora veja, Tiago ainda vai nos dizer uma outra coisa. No verso 26 ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando a si próprio. Às vezes o indivíduo ele acha que é cheio do Espírito Santo, que é um crente fervoroso, mas a língua dele o denuncia. Você tem tido controle sobre a sua língua? Você tem sido uma pessoa que tem tido domínio próprio na hora de falar? Se você não tem tido domínio próprio na hora de falar, reflita sobre o seu comportamento, porque Tiago está dizendo o seguinte, que quem não tem domínio da língua, a religião dele é uma religião vã, inútil. A religiosidade dele não está servindo para nada. Então, a partir de hoje, reflita sobre isso,
veja como você se dirige às pessoas, veja como você retruca as pessoas, quer seja de viva voz, quer seja nas redes sociais. Lembre-se de uma coisa: você é um discípulo de Jesus Cristo. Só houve um único momento que nós encontramos assim no relato bíblico, onde Jesus agiu de forma enérgica, foi naquela ocasião quando ele chegou no templo e as pessoas estavam comercializando no templo. Ele então fez um chicote ali, saiu de alguma forma exortando aquelas pessoas, expulsando aquelas pessoas do templo. E Jesus fez isso dentro de uma situação, dentro de um contexto em que ele podia fazer aquilo, na qualidade de Deus, na qualidade de Messias, e por aí vai. Vocês e eu somos seguidores de Jesus Cristo. Não dá para vocês e eu ficarmos perdendo a estribeira, falando tudo aquilo que nos vem à mente para falar. Agora Tiago nos dá uma outra lição no verso 27. Veja, ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago pega aqui dois grupos de pessoas que geralmente, nos dias de suas tribulações, eram socialmente esquecidos: os órfãos e as viúvas. E o que é que Tiago está querendo nos ensinar? Tiago nos mostra que uma outra característica de uma pessoa que é discípulo de Jesus Cristo e é bem-sucedido religiosamente falando, é que essa pessoa é piedosa. Ela sai em favor dos menos favorecidos. Ela busca cuidar daqueles que precisam dos seus cuidados. E eu lhe pergunto, quando foi a última vez que você dedicou tempo cuidando das pessoas que necessitam de você emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, muitas vezes, socialmente? Quando foi a última vez que você deu um passo em favor de uma pessoa que necessita dos seus cuidados? É muito fácil vocês e eu, diante de determinadas situações, encontrarmos os defeitos daquilo que por si só já é defeituoso. Agora, não é tão fácil para você e para mim nos predispormos a restaurar aquilo que por si só é defeituoso. Então veja, um discípulo de Cristo, bem-sucedido religiosamente falando, é alguém que controla a língua. Então grave aí na sua mente: o crente cheio do Espírito Santo não é aquele que fala em línguas, é aquele que controla a língua. Se você não tem controlado a sua língua, você pode falar todas as línguas humanas do mundo, você não pode dizer que é um crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo é um crente que controla a sua própria língua. O crente cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem vida piedosa, que ele se coloca à disposição dos menos favorecidos. E por fim, Tiago diz assim, que coisa maravilhosa, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja piedoso. E ele diz mais: e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Uma pessoa que é bem-sucedida religiosamente falando é uma pessoa que tem uma vida de santidade. Se você não controla a sua língua, se você não tem vida piedosa, se você não vive em santidade, veja que o texto diz assim: se guarda incontaminado do mundo. O mundo a que Tiago se refere aqui é o sistema tenebroso de nossa sociedade, que caminha na contramão da vontade de Deus. O que Tiago está dizendo é o seguinte: nós não podemos, de forma alguma, como cristãos, dizer que somos bem-sucedidos religiosamente falando e ao mesmo tempo nos deixarmos moldar pelo comportamento daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Reflita sobre isso. Tire de sua mente a ideia de que você é reformado, de que você é pentecostal. Lembre de uma coisa: você é um discípulo de Jesus. Siga a Jesus.
imite a Jesus, busque a graça de Deus para que você possa ser o mais parecido com Jesus, possível. Que Deus o abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família. Vamos, nesse momento, louvar o nome do nosso Deus com alegria em nossos corações.